Olá pessoal, tudo bom? Então vamos comentar aí possibilidades para uma pergunta que nós recebemos aí de um inscrito. Eu não consegui localizar o comentário, então eu peço por favor que deixe aí o inscrito que fez o comentário que a gente dá um destaque. Aposentadoria em 25 anos com o Tesouro Direto. Nós temos, arredondando um pouquinho, né, o Tesouro IPCA 45, que faz muito bem esse papel, porque são aí 24 anos, né, um pouquinho menos. Então tá mais ou menos dentro desse prazo. Então a aposentadoria seria unicamente investir unicamente nesse título e daí no momento em que a aposentadoria se efetivar, você pega a bolada e gasta? Não exatamente assim, né? Como é que nós pensamos a aposentadoria com o Tesouro Direto? Dessa maneira aqui, ó. Nós temos um plano geral com duas fases, em que nós vamos acumular patrimônio, acumular títulos, certo? E a fase em que nós vamos usufruir. E a ideia de usufruir, pessoal, não é gastar todo o dinheiro acumulado. Não é aquela ideia dos. Que existe uma ideia, né, também bastante difundida na internet, de se aposentar com 40 anos ou menos e daí gastar. Você teria que acumular 25 vezes o seu gasto anual e daí ter isto rendendo a 4% ao ano, e você gastaria 4%, mas vai chegar lá no fim gastando tudo. E o fim vai ser uma base estatística, né? Que a gente sabe que não se presta para uso em casos individuais. Né? Porque o caso individual necessariamente poderá ser diferente da estatística. Então a estatística acaba não tendo valor. Principalmente quando a gente fala expectativa de vida, né? Que, as, que, as, que modifica as estatísticas ano a ano, né? Então, quer dizer, a gente não tem uma base constante de dados, né? Os dados mudam, então a estatística muda também. Então não é assim, tá? Nós acreditamos em ter o investimento que pague a renda de maneira que você gaste os juros do rendimento e mantenha o principal, certo? E aí esse principal pode inclusive ser transferido para herdeiros, né? Bom, como nós estamos falando de tesouro direto, nós vamos falar exclusivamente de títulos de tesouro direto. Mas, por exemplo, para usufruto, você pode ter fundos imobiliários, com certeza, tá? Mas assim, quais os títulos? Então, Tesouro IPCA principal, gente, o 24, ou 24. É o 24, o 26, só que o 24 não está mais no rol. O 35 e o 45 são aí os cavalos de batalha, né, dos investidores para fazer acúmulo, porque eles são os melhores nesse sentido. Basta ver o gráfico da variação de preço do Tesouro IPCA 35. Vamos dar uma olhada nisso aí. Lá na parte de histórico de preços e taxas do site do Tesouro, nós vemos o Tesouro IPCA 35, que é um título que tem bastante história, certo? Os outros, nós, quando a gente seleciona todos os anos, não vão trazer essa informação tão clara, porque foram títulos lançados há pouco tempo, 2020 a maioria. E aí a gente coloca na aba preço. E aí a gente tem um gráfico desse jeito aqui. Já mostrei esse gráfico algumas vezes no canal. E esse gráfico, ele resume, né, de forma muito clara o que um tesouro IPCA principal faz ao longo do tempo, tá? Ao longo de vários anos. E aqui nós temos mais de uma década. A gente pega ali 10 de março de 2010, quando esse título foi lançado, ele custava R$ 413. Para hoje estar aí a quase 2.000, certo? Já está andando de lado aí desde o finalzinho de 2019, né?
mas é um título que ainda tem muita estrada. Ainda tem muita estrada. Certo? Vamos dar uma olhada aqui no que foi a inflação de março de 2010 para cá. Então vamos pegar na calculadora do cidadão, do Banco Central do Brasil. Aqui nós vamos escolher IPCA. Data inicial é por mês, certo? Março de 2010. Opa! O valor, nós vamos colocar o valor do título. Quanto? 413 com 1 centavo, preço de lançamento. Olha aí, pechincha, né, pessoal? Que coisa, né? Data final vai ser novembro de 21, porque é o último dado de inflação que nós temos, né? 413 com 0,1. Isso aqui pra gente, só pra ter uma curiosidade, né? Pra ver se realmente, antes da gente pensar em longuíssimos prazos, né? Vamos ver se esse tal de Tesouro IPCA principal funciona mesmo. Olha aí, pessoal. Esses 413 corrigidos pela inflação seriam hoje R$ 818,99. 818. Qual é o preço do título no mercado? R$ 1932,70. Tá? A última atualização na véspera em que eu estou gravando o vídeo. Então, pessoal, deu para ver que realmente o Tesouro IPCA principal ele acumula muito ao longo do tempo. O efeito juro composto é sensacional. Então, ele se aplica muito bem na fase de acúmulo, certo? E deve ser aí, no mínimo, na nossa visão, no mínimo 50% da carteira, tá? De quem está em fase de acúmulo. Porque você não vai pagar imposto de renda, você tem um efeito maravilhoso do juro composto, mas isso não é marcação a mercado, pessoal. Isso aí é ficar no papel, compra e fica. Parece a coisa mais fácil do mundo dizendo, mas só quem detém, quem já comprou um título sabe como isso é difícil. É difícil porque o título desvaloriza, a taxa sobe, dá um pânico, né? O título valoriza, às vezes valoriza muito rápido. A taxa cai de forma abrupta e o título valoriza rápido. Ah, eu tenho que vender, eu tenho que realizar esse ganho. E aí quando você vai ver, você vende, você vai recomprar o título está mais caro e você, na verdade, perdeu dinheiro. Porque se você realiza um lucro de marcação a mercado e no futuro você recompra o título e compra menos títulos do que você tinha antes, você, na verdade, perdeu dinheiro. Com a ilusão de que ganhou. Vejam como isso é perigoso, pessoal. Como isso é perigoso. Como realmente acumular ao longo do tempo é a melhor estratégia. Disparado é a melhor estratégia. E digo mais, a mais difícil. Tá? E na fase do usufruto, como nós já explicamos, nós vamos então, no vencimento desse IPCA principal, nós vamos pegar o bolão e nós vamos começar a gastar? Não. Nós vamos botar em Tesouro Selic para ir gastando aos pouquinhos? Não. Nós vamos comprar Tesouro IPCA com juros semestral, porque nós queremos viver dos juros, gastar os juros ou ter um complemento de renda através desses juros, tá? E aí a gente começa a pensar em carteiras para quem está no comecinho, né? Como poderiam ser essas carteiras? E aí assim, a primeira carteira que vem em mente seria assim, investe tudo no IPCA 45. Olha, pessoal, se a aposentadoria é nessa data, a pessoa tem o firme propósito, certo? E não vai se deixar enganar por momentos errados de retirar o investimento e resgatar o papel, perfeito. Mas vai ser uma alocação exclusiva em IPCA 45, vai ser uma alocação muito difícil de dormir bem, tá? Porque o papel pula mesmo. Nós já tivemos meses aí em que ele perdeu 20% no preço, tá? Então, IPCA 45 é um título difícil de carregar no longo prazo. No longo prazo não, no curto prazo. No curto prazo ele é muito difícil de carregar. No longo prazo ele vai se tornar mais agradável. O problema é que ele não tem longo prazo ainda.
que ele foi lançado em 2017. Tá? Ele tem aí, né, vai para 5 anos o lançamento agora em fevereiro de 22, ele fecha 5 anos. Ele fechou o curto prazo indo para o médio. Então, quer dizer, é um título muito jovem, ele oscila mesmo, tá? Então, pensando nisso, nós bolamos então algumas possibilidades da pessoa investir numa carteira mais diversificada. Então, para eliminar um pouco a oscilação que você vai ver do IPCA 45 na carteira como um todo, a gente faz o quê? A gente coloca títulos com menos prazo do que ele. E aí tem esse desenho aqui, ó, por exemplo. Esse de muitos outros, tá? Com 60% no IPCA 45 e 40% no IPCA 26. Isso aqui é praticamente aquela estratégia do peso grande e do peso pequeno, né? Em que o peso pequeno é o prazo curto, né? E ele vai segurar as oscilações do peso grande. Que é como a gente viu o IPCA 26 se comportando aí nos últimos 2 anos, né? Praticamente, que ele tem de vida no Tesouro Direto. É um título que você compra, ele oscila, certo? Mas a oscilação, ele sempre acaba tendo um leve crescimento, né? E muitas vezes, o que muitos de vocês já perceberam, inclusive nos seus próprios investimentos, muitas vezes a gente comprou ali esse papel a 3% e a taxa pulou para 5,5% e o preço mexeu muito pouco, ou ficou quase no 0 a 0, ou com ligeiro prejuízo que em seguida reverteu, né? Então o IPCA 26 vai ter esse papel de deixar você tranquilo enquanto o IPCA 45 fica lá oscilando loucamente, certo? E é uma alocação interessante, né? 1/3 nele, 2/3 no 45, certo? Sem perder de vista o foco da apostadoria. Quando vencer o IPCA 26, você vai recomprar o que tiver disponível perto desse prazo aqui no Tesouro Direto. A gente não pode afirmar que o 45 vai existir até lá. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, porque o Tesouro está mantendo esses papéis principais bem longos, que são exclusivos do Tesouro Direto, diga-se de passagem. E outra possibilidade é o seguinte, pessoal. É você fazer 1/3 em cada IPCA principal que tem, certo? Sempre com essa ideia de... porque no 26 você não vai ter o mesmo ganho do 45, é óbvio. Porque você vai interromper um pouco o crescimento do juro composto, porque o título vence, né? O título vai vencer em 15 de agosto de 26 e aí você vai ter que recomprar e reinvestir. E aí então você pode dividir um pouquinho no 35 também e fazer com que o 35 fique rendendo também a juro composto e você vai ter aí uma alocação muito rentável e também bem tranquila de carregar no curto, médio e longo prazo, certo? E claro, as alocações percentuais aqui podem ser diferentes, certo? A alocação, por exemplo, 26-45 pode ser o contrário, pode ser a maioria no 26 e crescendo aos poucos no 45, até que você se habitue com as oscilações do Tesouro Direto, certo? Então aqui muitas possibilidades, tá? Muitas possibilidades mesmo. E até com títulos novos. O IPCA 26 saiu do rol. Não tem problema, compra o que o Tesouro colocar no lugar. Nós tivemos um vídeo ontem aí no canal com as possibilidades, né, em virtude dos títulos novos dos leilões. E, por exemplo, ali eles vão ter o IPCA 27, 25 e 27. O que será que vai vir para o Tesouro? Eu achava que era o IPCA 28, né? Que esteve aí sendo vendido durante todo o ano de 2021 e também no ano de 2020, né? IPCA 28. Por que não, né? Mas agora fizeram 27 nos leilões. Fizeram 25 também. Será que algum deles vem? Qual? 25, 27, 28. Então, assim, compra o que o Tesouro colocar no lugar, certo? Mas sempre tendo essa ideia de fazer o mais curto, fazer um aporte no mais curto, para ele, de certa maneira, suavizar a oscilação da sua carteira. E aí, pessoal, agora que o Tesouro Selic está pagando aí um pouquinho, ele entra nesse plano?
que vocês acham? Na nossa visão, não. O Selic não entra nesse plano. É só para Tesouro IPCA mesmo. Por quê? Porque no Tesouro IPCA, pessoal, por maior que seja a oscilação, eu sei que ele vai me dar de volta em algum momento favorável de marcação ao mercado, quando as taxas estiverem mais baixas do que o que eu comprei, ou no vencimento. Eu sei que eu vou ter ali toda a inflação e toda a taxinha acima da inflação. Que é isso que eu quero. Porque para a gente montar um plano de aposentadoria, a gente tem que ter ganho real acima da inflação. Senão você não aumenta o seu capital, certo? E o Tesouro Selic não tem essa garantia. Ele está rendendo aparentemente bem agora, certo? No momento que eu gravo o vídeo é 9,15, com perspectiva de ir para 9,25, 10,75, 10,65, né? No Tesouro Selic. Estou gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro de 2021. Então, nós não temos essa garantia. E se a inflação for mais alta do que o Tesouro Selic, ele não recupera. Esse é o ponto. Ele não recupera. Tá? Quem investiu em Selic a 2%, naquele período que estava a 2%, balbal, tá feito. Acabou, é aquilo ali. Você recebeu aqueles 2% e deu. A inflação foi 4, 5 naquele período, né? Então ele tinha aí um juro real negativo, que agora está maior, inclusive, né? Não, agora a 9 tá menos 1, mas eu digo assim, nessa escalada, né, nessa progressão da Selic, ele ficou com juros reais negativos de menos 4, menos 5% durante bons meses. Isso não volta mais. Por isso que o Selic não entra no plano, certo? O Selic pode entrar num plano de estratégia da carteira para quem faz reserva de oportunidade, tá? Reserva de emergência é um assunto que eu não estou tocando aqui, tá? Reserva de emergência é outra coisa, aí sim o Tesouro Selic tem o seu papel. Mas nesse plano de aposentadoria, de fato, Tesouro Selic não entra, tá? Reserva de oportunidade, aí numa estratégia com outros ativos, porque ele pode ser reserva de oportunidade para não só para títulos do Tesouro, né? Você pode ter uma reserva de oportunidade para comprar ações, para comprar fundos imobiliários, aí tudo bem. Aí você vai usar o Tesouro Selic. Mas no plano de aposentadoria ele não entra. E o Tesouro pré-fixado entra no plano, pessoal? Não, também não. Pelo mesmo motivo. Nós não temos certeza da inflação, tá? Então a gente não pode colocar para a nossa aposentadoria um título que não nos garanta a inflação. Mas a gente está proibido de investir nesse título? Claro que não. Eu mesmo invisto, continuo e mantenho as minhas posições. Só que qual é o meu segredinho? É um número mágico, pessoal. Eu não passo de 10, 15% da carteira em pré-fixado. Não pode ser mais do que isso, porque senão isso vai tirar o meu sono. Então, o meu número mágico serve para eu não aumentar demais a posição no pré-fixado, que eu uso para outros objetivos financeiros, mas não para aposentadoria, certo? Opa, ele sempre volta aqui para inicial. E, pessoal, mais uma pergunta aqui. E o Tesouro IPCA com juros semestrais entra nesse plano? Nós vimos que ele tem um papel muito claro na fase de usufruto, em que nós vamos gastar os juros, certo? E nós vamos ter o nosso principal, que é o que vai ter o VNA lá dentro, não é o todo do que a gente pagou no papel, tá, pessoal? É o VNA. Então os títulos aí que pagam juros semestrais na base de R$ 4.100, R$ 4.200, o VNA sendo 3.765, se não me engano, é esse VNA que você vai ter corrigido lá no final, que você recebe inteiro de volta, tá? A diferença de preço é referente aos juros que também são corrigidos pelo índice IPCA ao longo do tempo, tá? Então, o Tesouro IPCA com juros semestrais entra nesse plano, entra no plano de usufruto e pode entrar na fase de acúmulo de capital. E aqui é que o nosso canal rompe com a ideia comum, com o senso comum, que era só Tesouro IPCA principal para aposentadoria, até que ela ocorra, certo?
durante a fase de acúmulo. Mas nós acreditamos que os tesouros IPCAs com juros semestrais, eles podem e devem estar na carteira de quem está em fase de acúmulo, porque eles permitem a reaplicação dos juros semestrais. E quando as taxas sobem, isso é ótimo, pessoal, porque você vai ter um dinheiro a mais para aplicar com taxas melhores, além do seu aporte mensal metódico, constante e fracionado, porque a gente não adivinha as taxas, não é mesmo? Então, olha só as funções que o Tesouro IPCA com juros semestrais pode fazer na sua carteira. Ele pode antecipar a posição. Então, por exemplo, se eu vou me aposentar em 2045 e eu sei que eventualmente eu vou ter Tesouro IPCA 55 na minha carteira de usufruto, eu já posso comprar alguns títulos deles agora, certo? Em que eu vou garantir de repente uma taxa de 5%. Historicamente ela é interessante, tá? Ela é boa. E não tem problema, porque enquanto eu estou, o que importa, pessoal, é o que a gente faz. Durante a fase de acúmulo a gente investe, a gente reinveste. Durante a fase de usufruto a gente gasta, certo? É só isso, é muito simples. Então, se você antecipou a posição e já tem, ou por exemplo, né, a gente viu ali no vídeo dos leilões que o Tesouro lançou, o Tesouro Nacional lançou para os leilões o Tesouro IPCA 2060 com juros semestrais. E se esse título daqui a pouco vem para o Tesouro Direto, eu posso comprá-lo? Claro que sim. Só que eu não estou usufruindo, eu estou acumulando. Então eu vou pegar esses juros recebidos e vou comprar. Vou comprar ativos. Quaisquer, certo? O que for mais interessante no momento futuro para a estratégia. De repente, no futuro, no próximo pagamento desse título aí, tomara que venha mesmo para o Tesouro IPCA 2060 com juros, né? Aí, por exemplo, paga em fevereiro e agosto. Vamos dizer lá em agosto de 22 você recebe um jurinho dele, você pode comprar IPCA 35, principal, né? Ou pode comprar ele mesmo, ou pode comprar um fundo imobiliário, ou pode, sei lá, pode deixar em reserva de oportunidade. Então, as possibilidades existem muitas, tá? Então você antecipa a posição, você compra antes uma coisa que você sabe que você vai comprar no futuro. A outra função é renda e proteção de carteira, que a gente consegue também antecipando, mas a gente pode, por exemplo, 2030, né? Nós temos o IPCA 2030 no Tesouro Direto, o Tesouro Nacional lançou o IPCA 32 nos leilões. Olha aí que interessante, né? Será que esse título virá para o Tesouro? Mas qual é a informação aqui? É que ele vence antes da nossa aposentadoria. Mas aí, eu posso ou não posso investir, por exemplo, no IPCA 30 com juros? Posso. Porque aí eu vou ter bem claro que ele vai ter a função de renda para reinvestimento, e ele vai proteger também a minha carteira de oscilações, assim como o IPCA 26. Então, pessoal, a regrinha de bolso vale, tá? Assim como o IPCA mais curto protege a carteira das oscilações do IPCA longão, nos IPCAs com juros, o IPCA mais curto com juros também protege a sua carteira contra oscilações dos mais longos. E esses mais longos podem ser com ou sem juros, tá? Então ele faz a proteção de carteira muito bem. E aí tem essas outras funções aqui. A renda que você reinveste e você protege a carteira contra oscilações. Então a gente pode ter uma carteira assim, IPCA 26 e IPCA 45, ou IPCA 30 com juros, reaplicando os juros, e no vencimento você vai reaplicar, certo? Você vai pegar o bolão e vai reinvestir, e a parcela do 45. E aí com os juros você pode ir recomprando IPCA 45, certo? E em função de, por exemplo, o IPCA 30 oscilar menos, o IPCA 40 oscilar menos também. O IPCA 40, pessoal, para quem não sabe, ele oscila menos no efeito da marcação a mercado, ele oscila menos, inclusive, que o IPCA 35, certo? Isso aí é uma coisa que pouca gente sabe. Eu já comentei no canal, mas de repente faz um pouco de tempo que eu não comento isso, mas é muito importante. O IPCA 40 oscila menos que o IPCA 35. Então, se você tem uma carteira
por exemplo, uma aposentadoria um pouco antes, para 35, o IPCA 40 tem papel? Tem papel. Você vai estar comprando porque você vai estar, de certa forma, antecipando a posição, porque você compraria esse título de qualquer forma, esse e outros, né? Para compor ali, de repente, esquema do ano par e ano ímpar, né? Em que você vai ter Tesouro IPCA de ano par para pagar em fevereiro e agosto, e o de ano ímpar para pagar em maio e novembro. Então ele pode ter esse papel e pode também ter a função de renda e também vai proteger a carteira porque ele vai oscilar menos que o 35 e muito menos que o 45, certo? E por conseguinte, como os papéis que pagam juros, tá? Eles estão pagando alguma coisa ao longo do tempo, eles reduzem o risco da carteira, certo? Por exemplo, comprar o IPCA 45, você está aí submetido a risco do país Brasil, risco Brasil, como a gente chama, até lá 2045, né? Sem uma folga, certo? Já se você compra o IPCA com juros de prazo igual, se existisse, né? Existe o IPCA 45 com juros que voltou para os leilões, né? Ele já esteve no Tesouro Direto, de repente volta. Aí ia ficar muito interessante, né? A gente ter dois prazos, né? 45 principal e 45 com juros, né? Aí poderia até montar uma carteira meio a meio, né? De cada um desses dois. Olha aí que ideia bacana, né? E com os juros desse título hipotético, né? IPCA 45 com juros, você vê na prática que ele é muito menos arriscado, porque você vai recebendo semestralmente. E esse dinheiro recebido semestralmente, sim, paga imposto de renda, mas a diferença de alíquota no montante total do prazo, pessoal, é muito pequena, tá? É menos de 1% de alíquota a mais que você paga no imposto de renda. No caso dos IPCAs mais longos, do IPCA 55, eu fiz essa conta uma vez e mostrei aqui em vídeo, aumenta 0,9% a alíquota média do imposto de renda pago. Então, pessoal, é um mito, tá? Que o pessoal fala na internet que o Tesouro IPCA com juros paga mais imposto de renda. Tá, de fato, paga, tá? Mas é um número muito baixo, muito pequeno e te dá, assim, oportunidades de reinvestimento que só quem comprou Tesouro IPCA antes dessa alta de juros entende exatamente o que eu estou falando, porque agora está comprando os papéis mais baratos com esse jurinho recebido. Vai ter jurinho agora 15 de fevereiro de quem comprou IPCA 30 e 40, por exemplo. Então reduz o risco da carteira, certo? Então são três motivos que, na nossa visão, justificam sim que a pessoa tenha pelo menos um terço em Tesouro IPCA com juros da carteira, tá? Da carteira geral de investimentos. Então, por exemplo, nós temos uma alocação que pode ser assim, ó. Para aposentadoria em 45, você pode ter ali o IPCA 26 para segurar um pouco as oscilações, 50% no 45 e 25% no 55, que ele vai fazer o papel de antecipação, né? Você vai comprar esse título lá no futuro, então já compra um pouquinho agora, já tem uma antecipação aí e vai reaplicando os juros. Outra possibilidade seria o IPCA 26 com o 45 e com o 30. E aí o 30 vai ter um papel de proteção, né? E de reinvestimento dos juros, certo? Outra possibilidade é você ter, por exemplo, aquele joguinho que eu falei, né? Do ano par e do ano ímpar no IPCA que paga juros. Aí você vai ter um juro recebido trimestralmente, né? E que você vai escolher o melhor título para reaplicar, o que tiver mais atrativo no momento, certo? E uma pergunta final. Faz sentido uma carteira com todos os tesouros IPCAs? Por exemplo, a pessoa vai comprando e o tesouro vai mudando os títulos, né? Sei lá, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, o tesouro pode fazer mudanças importantes no rol. Como, por exemplo, 2020, em que foram modificados 7 títulos. 7 títulos sem aviso prévio, né? Então, pessoal, faz sentido, certo? Uma vez que eu saiba o que eu estou fazendo. Ou seja, durante a fase de acúmulo eu vou acumular
como eu digo, nos tesouros IPCAs principais eu vou acumular VNAs futuros, certo? E nos tesouros com juros eu vou acumular pagadores de renda, tá? E eu sei os prazos, eu sei o momento em que eu vou ter a totalidade de um título versus a totalidade de outro. Se a pessoa sabe o que ela tem que fazer conforme o seu momento de vida, faz sentido ter todos os IPCA assim, porque com certeza essa pessoa vai ter uma alocação preponderante. Eu posso ter todos os títulos do Tesouro, todos os títulos que compõem, por exemplo, lá a carteira do IMAB, certo? Que são os títulos públicos, todos os títulos que já foram lançados em leilões, por exemplo, tá? Isso é o que compõe o IMAB. Todos os tesouros IPCAs que já foram lançados em leilão. Estão no mercado secundário, inclusive institucional. Eu posso ter todos esses títulos numa carteira e a carteira ser saudável e ter sentido? Sim. Por exemplo, porque alguns títulos eu vou ter muito pouco. E a minha carteira vai estar montada preponderantemente para determinado prazo. Então, perfeito, pessoal. Dá para ter, eventualmente, até todos os títulos e a carteira fazer sentido, tá? Basta que o investidor não fique comprando aleatoriamente os títulos, que ele tenha o foco e o prazo, e aí naquele prazo ele vai aportar um pouco mais. Então, gente, é um resumo aí do pensamento do canal, em que nós temos um pouco da teoria comum, né? E nós temos alguns acréscimos, porque nós pensamos um pouquinho diferente dessa teoria comum. Teoria comum é o que nós falamos aqui no comecinho da apresentação, em que nós compraríamos apenas Tesouro IPCA e depois troca tudo por Tesouro IPCA com juros. Mas nós acreditamos que a gente pode ir acrescentando esses tesouros IPCAs com juros no meio do caminho para antecipação da posição, ter uma renda para reinvestimento, proteger a carteira das oscilações, reduzindo o risco, certo? E nós não vamos, para a aposentadoria, pensar em pré-fixado nem em Tesouro Selic. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, um pouquinho mais demorado, mas como é feriado para B3 amanhã, 24 de dezembro, então eu queria deixar esse singelo conteúdo de presente de Natal para vocês, tá bom? Muito obrigado por ouvir, Feliz Natal e bons investimentos a todos.